chamar o Inácio para tomar lugar à mesa, por favor. Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição de hoje é a semente. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 37. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos de ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outra. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões da luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificação imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezadas. Graças a Deus. Vamos então fechar os nossos olhos, tranquilizar nossa alma, nosso coração, nossa mente. Agradecer a Deus, nosso Pai, por todas as oportunidades colocadas em nosso caminho, por todas as bênçãos que Ele colocou, mesmo aquelas que nós não conseguimos enxergar, pois o Pai é amoroso e benevolente e sempre está nos dando bênçãos e oportunidades. A nossa cegueira material é que não deixa ver tantas dádivas que a gente recebe a cada dia. Muito obrigado, Pai, por mais uma encarnação, pelos mentores que nos assistem, pelos amigos espirituais do nosso caminho, sempre nos alertando quando tentamos, às vezes por incompetência nossa, nos desviamos do caminho. Eles sempre vêm, nos intuem, pegam-nos pela mão e nos dirigem novamente e colocam no rumo certo. Muito obrigado por todos esses contributos, obrigado por esta casa, enfim, Pai. Obrigado por o Senhor existir e nos fazer existir junto contigo. Muito obrigado, agradecido que estamos. Começamos mais um ano dando graças a Ti. Pois gratidão a Ti, Pai, nunca vai bastar, pelo tanto que recebemos. Muito obrigado. Pedimos a sua permissão, então, para dar por iniciada a primeira parte dos trabalhos da noite. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, a nossa palestra o tema é Moisés, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 1 e 2. Vai ser o nosso irmão Inácio, de Barra do Piraí, do Centro Espírita Alvorecer. Bem-vindo e boas impressões para você. Obrigado. Mas aí aparecer aqui. Se aparecer, a gente conversa Essa com ele.
De repente ele vai inspirar. Irmãos encarnados, desencarnados, boa noite. E que a paz de Jesus nos fortaleça, nos abençoe. Que esse ano de 2026 a gente possa cada vez mais trabalhar com Jesus, servir para que a gente faça parte da construção desse mundo melhor que todos nós queremos. Cada um de nós é peça importante para Deus, para Jesus, nessa construção. Ninguém é tão pequeno que não possa fazer algo para melhorar, principalmente a si mesmo, né? Então, que Jesus nos dê bastante coragem para que a gente possa realmente vencer as nossas dificuldades e caminhar em direção a Jesus o mais breve possível, já que todos nós buscamos a felicidade, né? a alegria de viver. Então, que a gente busque Jesus sempre, né? Então, a gente vai falar do capítulo 1, né? Eu não vim destruir a lei. E Kardec tira um versículo do Evangelho de Mateus, que está lá no Sermão da Montanha, lá nas Bem-aventuranças. Então, logo no começo, ele diz o seguinte: não penseis, deixa eu botar aqui o segunda vista, porque não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se ache na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então, Mateus capítulo 5, 17, 18 são os versículos. Por que Kardec tira esse versículo para falar de Moisés? É justamente para falar da lei de Deus, a lei que foi promulgada no Monte Sinai, por Moisés, né? Mas a gente, antes de falar de Moisés, a gente vai falar um pouquinho desse texto de Jesus. A gente deduz aqui que a lei de Deus terá que ser cumprida na terra para que realmente a terra seja um mundo de felicidade. Se todo ponto da lei tem que ser cumprido, então a gente vê que nós, como humanidade, ainda precisamos caminhar um bom trecho. Porque há muito por se fazer para que a lei de Deus seja cumprida no seu menor ponto. Então toda a lei de Deus terá que ser cumprida na Terra, para que a Terra seja realmente um planeta feliz, né? Jesus não fala de tempo, fala de cumprir a lei. E quando ele fala que ele veio cumprir a lei, realmente a gente vê a conexão de Jesus com Moisés. A gente sabe que Jesus era judeu. E Jesus cumpria toda a Torá. Porém, aquilo que foi criado pelo homem, Jesus modificou. Tanto que Jesus sintetiza os 10 mandamentos em 2. E a gente vai ver lá nos 10 mandamentos que ela é dividida em 2 partes. Uma parte, do 1 ao 3º mandamento, é a nossa obrigação com Deus, né? Amarás teu Deus sobre todas as coisas, todo o seu espírito, toda a sua força. Ele não cultuará nada que esteja acima do céu, debaixo da terra, do mar. Aquele primeiro mandamento. O segundo mandamento
não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. A gente faz muito isso. Nós, humanidade, tá? Nem vocês não. Todos nós. Fazemos muito isso, graças a Deus. Não, Deus quer. A gente fala o nome de Deus, ao qual o judeu não faz isso. Tamanho respeito ao Deus eterno e criador no Antigo Testamento do céu e da terra. Hoje, para nós, é criador de todo o universo, né? Então, a gente pronuncia o nome de Deus em vão a todo momento, sem se aperceber e sem se dar conta se isso é legal, não é, se é bom, se nós estamos certos, se não estamos. Porque o nome de Deus é sagrado, principalmente para o judeu. Tamanho o respeito, tamanha a profundidade de ligação deles com o Criador. E o terceiro é: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Ou seja, na época que foi escrita a lei no Sinai, né, as duas tábuas da lei, no Egito, os escravos, né, não eram só os judeus, os hebreus na época, né, que eram os escravos, mas tinham mais outros povos escravizados pelos egípcios. Mas em realidade, o povo hebreu não foi para o Egito já escravizado. Eles não foram tomados por um exército e levados forçados. A verdade é que os judeus, por uma época de escassez muito grande de alimento na Palestina, eles migraram para o Egito. Desceram para o Egito, porque o Egito, o delta do Nilo lá, era muito fértil, tinha muito alimento. Mas o que aconteceu? O faraó, vendo que os judeus cresciam exageradamente em número, começou a ficar preocupado. Com medo que eles tomassem o poder no Egito. Então o que ele faz? Escraviza. E nessa escravização, o povo hebreu ficou 400 anos, mais precisamente, está escrito no Antigo Testamento, 430 anos de escravidão. Então mais de 4 gerações, né, foram nascidos no Egito. Eram, na realidade, egípcios. Os primeiros que foram com José, com aquela migração, não. Mas as gerações que vieram depois deles se estabelecerem no Egito, eram egípcios de nascença. Mas eram hebreus de coração. Eram hebreus de coração. E com essa escravização, quando Moisés descobriu que ele era descendente de Abraão, dos hebreus, que é o pai da raça hebraica, ele vendo os maus tratos ao seu povo, ele se revolta. Aquela história que a gente conhece, ele mata o soldado, que estava judiando de um escravo, e foge. E lá no deserto, depois de um período lá, ele casa com a filha de Jetro, que é o sogro dele. Mas um dia ele estava campeando as cabras de Jetro no monte e viu aquela história que a gente sabe da sarça pegando fogo, e ele se aproxima. E Deus, que a gente sabe hoje que é o espírito guia do povo hebreu, Yahvé, outros falam Elohim, outros falam esqueci agora. Na realidade são 7 nomes que os hebreus dão a Deus, por causa das 12 tribos de Israel. Cada um tinha a sua forma de ver Deus, né? E aí Deus diz para ele libertar o povo. Ele estaria com ele, a gente conhece a história, vai no Egito, faz aqueles fenômenos todos físicos e liberta o povo
a Bíblia que foram em torno de 600 mil homens, sem contar crianças. Só que não foram só esses 600 hebreus, outros escravos de outros povoados o seguiu. Então saiu milhões de pessoas. Então a gente começa, quando vendo isso, vendo o quanto que Moisés teve que trabalhar para poder conduzir aquele povo. Então a gente vê 400 anos de escravidão, saiu as gerações que nasceram no Egito com Moisés, arraigados dos costumes egípcios. Embora a tradição do Deus único, que nasce com Abraão, ou na realidade, para o povo hebreu, porque na realidade, Akenaton, o faraó Akenaton, já cultuava um Deus. Ele achava que o disco solar seria o Deus único e maior. Mas essa ideia, ele foi o primeiro a ter a ideia do Deus único. Mas essa ideia morreu com ele. Quando ele morreu, ela morreu. Mas os hebreus continuaram a cultuar o Deus único. Que Abraão levou para a raça hebraica essa ideia do Deus único. Então Abraão, Isaac e Jacó continuam a cultuar o Deus único. E aí Jacó, que foi pai de 12 filhos, que gerou as 12 tribos de Israel, e que se espalhou depois pela Palestina. O que acontece? Moisés, conduzindo o povo no deserto, ele sobe ao monte para pegar as tábuas da lei. E aí ele fica 40 dias no Monte Sinai. O que aconteceu? É a história que também a gente conhece. O povo voltou às suas raízes egípcias. Construíram um bezerro para cultuar. Porque eles não tinham, como os primeiros hebreus que chegaram lá, aquela convicção firme do Deus único. Por exemplo, a gente vai e migra para um país. Lá a gente tem filhos e cria esses filhos em qualquer país. O que vai acontecer com esses filhos? Mesmo que a gente passe os nossos conhecimentos, as nossas convicções, o que vai falar mais alto é a cultura daquele país na sua descendência. E foi o que aconteceu com o povo, com a geração que foi gerada no Egito. Então aquelas cultuações, vários deuses, eles carregavam isso como arcabouço cultural. Então quando chega no deserto, que Moisés fica ausente, eles então perdem aquela influência de Moisés por esses 40 dias e começaram lá a se rebelar. Não, mas Moisés não dá vontade, tem que ter um Deus, e tem que ter um Deus fazer lá o bezerro para a cultura. Quando Moisés desce, depois de 40 dias, com as duas tábuas bonitinho, ele fica revoltado. E joga aquelas tábuas em cima deles e mata. Acontece um fenômeno físico lá, mata milhares de hebreus. E aí Moisés dá um sabão neles e sobe o monte de novo. Mais 40 dias lá. Para pegar, na verdade, as segundas tábuas da lei. Que a primeira ele destruiu. Então, essa questão que faz com que Kardec tira esse versículo de Mateus para mostrar essa ligação que há para nós espírita, a primeira revelação, que é Moisés, que em realidade a primeira revelação é o mandamento, os 10 mandamentos que Moisés traz, porque o Deus único foi Abraão que trouxe, Moisés só deu prosseguimento a essa ideia do Deus único, a cultuar esse Deus único.
é a primeira revelação chamada pelo Espiritismo. A segunda revelação a gente sabe que foi Jesus. Os Espíritos nos revelaram isso, né? E tem um texto no Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, capítulo 14, onde Jesus faz uma oração, chamada oração de Jesus. E ali, Jesus mostra essa ligação e mostra quem realmente era Jesus. É um texto maravilhoso, né? Sugiro que vocês vão lá e leiam. São 26 versículos. Ele mostrando para os 12 que estavam com ele na última Páscoa quem realmente era Jesus. O que ele veio fazer, a missão, cumprimento. Né? Por isso que ele fala que veio cumprir a lei. E a lei que Deus mandou, ele sabia que ia ser crucificado, porque já tinha sido previsto por Ezequiel, por Elias, por Isaías, que foi o mais que falou e mais acertado de como Jesus ia morrer, em que época, de que forma, inclusive até falando que não quebrariam as pernas de Jesus, porque era um costume romano. A pessoa, quando não morria, para morrer, quando ficava muito tempo na cruz, ele não morria imediatamente. A pessoa ia morrendo por asfixia. Então a pessoa estava lá crucificada, começava a perder as forças, arriava, aí sufocava, levantava. Tinha pessoas que eram mais fortes, ficavam uma semana para morrer ali. Os soldados se assustaram quando Jesus morreu em 8 horas. Quando eles foram para quebrar as pernas de Jesus para ele morrer, ele já estava desencarnado. Não quebraram. E Isaías, 400 anos, previu exatamente isso. Então, quando Jesus fala, eu vim cumprir a lei e não destruir, ele cumpriu até a última instância. Foi a própria morte dele. Isso tudo estava previsto, né? Então eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Precisava dar o exemplo para todos nós, né? Para que a gente aprendesse realmente a respeitar e obedecer ao Criador. Então Jesus é para nós esse Espírito de uma evolução inimaginável para nós. Não temos ideia da evolução espiritual de Jesus. Tanto que ele fala nesse texto que antes do mundo existir, a Terra, ele já estava com Deus, já era um Espírito puro. Então, gente, esse texto é maravilhoso. Leem lá que vocês vão ver, né, a profundidade e o que Jesus realmente representa em nosso planeta. A gente fala muito de Jesus, mas a gente não tem ideia desse Espírito, né, de como ele, de que nível evolutivo realmente é Jesus. A gente fala de Jesus, o homem, que encarnou, a gente vê nos filmes, na história. Mas o Espírito, a gente não tem sequer como imaginar a sua evolução. E foi o que veio à Terra para nos ajudar a caminhar melhor, para nos ajudar a crescer, a evoluir de verdade, não evoluir tecnologicamente. Isso aí faz parte da própria vida nossa, do nosso trabalho, mas evoluir moralmente. Crescer em espírito e verdade. Foi isso que Jesus veio fazer por nós. Né? E a gente ainda não tem essa profunda ideia. Então, Moisés, né? Kardec fala assim de Moisés. Na lei mosaica há duas partes distintas
distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, que se modifica com o tempo. Ou seja, naquela época, isso vai 4.000 anos mais ou menos, a gente pode ter uma vislumbre mais ou menos como nós éramos naquela época. O nível de barbaridade em que a gente se encontrava naquele tempo. E Moisés tinha que conduzir aquele povo até Canaã. E como que ele faria para conduzir um povo rebelde, bárbaro, mesmo crendo nesse Deus único, éramos bárbaros? Porque tem gente que fala que o Antigo Testamento é proibido para adulto, tirar para criança. Por quê? Essa lei civil de Moisés é terrível, mas ela tem o sentido. A época precisava de um legislador truculento mesmo, porque senão ele foi ameaçado várias vezes, gente. Quando a gente lê os textos antigos da Torá, a gente vê que Moisés era ameaçado, porque o povo ficava revoltado. No caso da fome, ele estava com fome, queria comer de qualquer maneira, e partiram para cima dele. Lá das codornizes, do maná do céu, eles ficavam em cima dele. Então, Moisés também não foi qualquer pessoa. Foi alguém escolhido pelo próprio Cristo. E a gente sabe hoje, nós temos esse conhecimento, como que Jesus, sendo o nosso espírito mais evoluído, que coordena os nossos destinos, a nossa evolução no planeta, é ele que enviou Moisés. Moisés é um mandatário de Jesus para trazer esse primeiro momento para a humanidade. Então ali, gente, começa um trabalho que está começando a ter frutos hoje, que é a transição planetária. Jesus, com Moisés, começa a transformação da espécie humana para ascender aos mundos evoluídos. Para nós ascendermos a mundos melhores. Para que a Terra seja um mundo regenerado e feliz. Então Moisés foi o espírito escolhido para conduzir aquele povo. Para reforçar a ideia do Deus único novamente, porque começou tudo de novo. As gerações novas precisavam alicerçar a ideia do Deus único. Porque eles vinham de um mundo politeísta no Egito. Vários deuses, várias deidades que os egípcios cultuavam. E ele tinha que reforçar o trabalho da unidade de Deus. Então Moisés sofreu muito para fazer isso. Porque o povo era muito rebelde. Muito rebelde. Ele conduz o povo, então, para a terra de Canaã. Chega lá, ele não entra na terra de Canaã, ele morre antes. Na entrada de Canaã, ele morre. Então, o irmão dele que acaba de conduzir o povo para dentro das terras de Canaã. Mas, a gente vê o que Kardec fala aqui, que é real. Quando a gente vai lá, ver o que Moisés teve que fazer para conduzir aquele povo. E era realmente necessário, porque senão ele não teria conseguido. E a lei civil de Moisés, a lei de Deus, está aí sintetizada nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, as 3 primeiras é o nosso compromisso com Deus, as 7 últimas, nosso compromisso com os nossos irmãos, conosco, de mim para com o outro. São as 10, as 7 que é o compromisso com o outro. Honrai vosso pai e vossa mãe, com o outro, igual, para
para viver longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejais a mulher do vosso próximo, não cobiçais a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem o sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertence. Olha quanta coisa que a gente ainda tem que fazer. Uma humanidade, tá? Estou falando que vocês não fazem, não. Mas a humanidade tem que ser tudo cumprido, como Jesus diz, até o último ponto. Imagina, o que a gente ainda precisa fazer como humanidade para chegar nesse ponto de cumprir toda a lei, como Cristo fez. Né? E aí Jesus vem e sintetiza para ficar fácil para a gente entender. Ama a Deus e o próximo. Porque se a gente ama o próximo, a gente não faz nada disso. Então, a palavra de ordem é o amor. Amor pelo meu próximo. O amor universal. O amor que Jesus veio nos ensinar. Não as nossas ideias de amor do mundo, mas o amor que Jesus veio nos ensinar. Vivenciando esse amor. Então a gente vê que a gente precisa realmente caminhar. Já caminhamos bastante desde 4.000 anos atrás. Mas para a gente cumprir toda a lei e os profetas, precisamos caminhar mais ainda. Até a gente alcançar esse ponto. E Kardec continua. É de todos os tempos e de todos os países essa lei tem, por isso mesmo, um caráter divino. Tem caráter divino. Numa época bárbara, se na época de Jesus, quase 2.000 anos depois, 1.700 anos depois de Moisés, o povo virava para o lado e cuspia, falava raca de ódio do outro. E do outro não é da outra raça, não. Da mesma raça dos hebreus lá. Não gostava, odiava e acabou. Olha só, quase 2.000 anos depois. Então, tudo que Moisés escreveu, ou seja, que psicografou, vamos dizer assim, lá no Monte Sinai, era divino, porque aquele povo não tinha as condições de pensar dessa maneira. Até Moisés mesmo, que foi criado lá no Egito, uma cultura avançada, com bastante conhecimento intelectual, tinha essa visão de amar o próximo, não matar, não roubar. E se Deus colocou essas leis dessa maneira, porque existia. Porque se não existisse, o roubo, a cobiça, a traição, para que Deus ia escrever leis em que o povo não fazia? E hoje a gente encontra pessoas que ainda fazem, século XXI, imagina, naquela época. Então tudo que Moisés fez era necessário, até a sua lei civil, como o Kardec fala aqui, nessa divisão, era necessário ser bastante firme. Para a gente hoje não vale mais. Embora tenhamos ainda irmãos que pensam dessa maneira e cultuam essas ideias, para nós não vale mais. Aquela truculência daquela época. Precisamos de leis civis? Sim, até que a gente consiga cumprir a lei de Deus em essência, em profundidade. Mas naquela época era preciso, o olho por olho e o dente por dente, que já foi um avanço, tá? Para nós assim parece absurdo, né? Matou um meu, posso ir lá por lei e matar um. Só que antes dessa lei, que Moisés traz o Código de Hammurabi para dentro do povo hebreu, ele já melhora uma situação, porque era extermínio. Alguém vinha numa família, exterminava tudo e tomava tudo. Então
Imagina antes de Moisés como era. Então era necessário ainda essa condição do olho por olho, dente por dente. E outras coisas que não dá para mencionar. Não vale a pena. Mas está lá. E a gente entende, embora seja uma violência terrível, já era uma melhoria pelo que vinha antes. Pelo que acontecia antes da legislação de Moisés no povo hebreu. Então tudo que está escrito aqui era necessário porque nós cometíamos. Nós cometíamos. E a diferença dessa lei divina, desses 10 mandamentos, é que o que está escrito, os homens não tinham as condições de pensar. Tinham as condições de pensar o que Moisés escreveu, como lei civil. Né? O dente vai lá, toma tudo, toma a terra do outro. E era assim. Tudo em nome de Deus. Mas se ele não faz isso, gente, ele ia ser morto antes de chegar em Canaã. Porque aquela turba de homens violentos, bárbaros, se ele não é também de pulso muito firme, ele não conseguiria cumprir a missão dele. Então, para nós hoje é bárbaro, não vale. A gente hoje se assusta com o que a gente lê. Mas quando a gente volta 4.000 anos, a gente vê que está tudo certo. Que tinha que ser dessa maneira. Mas a gente chegou num ponto da humanidade, né, com a doutrina espírita, que a gente vê que a gente não precisa mais dessa condição e que a gente tem outros meios de vivenciar na nossa sociedade aquilo que a gente precisa. Né? Todas as outras são leis de Moisés, que decretou: obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquirido durante a escravidão do Egito. Então, como que ele ia combater todos aqueles preconceitos? O Egito, na época de Moisés, é que dominava o mundo conhecido, pela força. E Moisés, sendo gerado no Egito, criado dentro do palácio do faraó, também aprendeu tudo aquilo, toda aquela violência. Né? Então até ele tinha que combater em si mesmo certos preconceitos, certos abusos, porque era normal para ele. Mas ele era um espírito também diferenciado. Então ele venceu esses preconceitos para poder conduzir o povo. E por que teve que ser assim? Por que Jesus, né, ou Yahvé, o espírito guia de Israel, deixou o povo caminhando no deserto, num espaço que a pé hoje se faz em 4 anos. Ficou 40 anos. Moisés ficou andando com eles em círculo para purgar todo aquele preconceito antes de chegar em Canaã. Purgando aquelas violências, aqueles preconceitos, aquela cultura, para que recomeçasse. Que tinha que recomeçar naquele povo que foi escolhido por Jesus para trazer, para que ele pudesse no futuro vir. É todo um plano espiritual para que nós chegássemos hoje aqui com a doutrina espírita. Com a doutrina espírita. Que nos leva a ver, né, de forma bastante diferenciada de outras ideologias religiosas, a vida espiritual. Para Moisés e para o povo hebreu, a vida, Deus era um Deus para a matéria. Tanto que a gente vai lá no Antigo Testamento e você vê, todos que estavam com Deus eram ricos. Os pobres não eram considerados. Deus
não era considerar que Deus estava com ele. Então, Jetro, rei Davi, Salomão, são todas pessoas de poder. E a gente vê lá no Antigo Testamento, Deus estava com Davi, Deus estava com Moisés, Deus estava com... Então era um Deus, eles viam um Deus para a vida material. Eu não tinha noção que a gente tem hoje para a doutrina espírita, porque nem com a vinda de Jesus, nós na época ainda não entendemos muito bem a proposta de Jesus da vida futura, por exemplo. O povo, os judeus, que aí já eram judeus, né, porque aí, aquele rolo que teve na Palestina, e o povo, que é chamado povo judeu, que descende da tribo de Judá, e que foi, né, que deu continuidade a esse Deus único, que deu continuidade, e que está até hoje. Que são os judeus ortodoxos e outras linhas do judaísmo, que prosseguiu da tribo de Judá. Então nós não tínhamos, na época de Jesus, falando da vida futura, nós não compreendemos direito, não. Nem os apóstolos compreenderam. Nessa fala de Jesus, na última Páscoa, ele fala assim, um pouco estarei convosco, mais um pouco não estarei mais. Mas o que ele quer dizer com isso? Ou seja, ele já estava prevendo que ele ia partir, que ia deixar os discípulos. Já estava chegando a hora do desencarne dele. Uma semana depois da última Páscoa, é que ele é crucificado. Uma semana depois. Então, nós não entendemos a proposta de Jesus com a vida futura. Nós não entendemos, por exemplo, na época, quando Jesus apareceu num pequeno cômodo onde as portas e janelas estavam trancadas, nós não entendemos o que foi aquilo naquele momento. Hoje, com a doutrina espírita, que a gente entende. Né? Como Jesus apareceu lá, com a porta fechada, se fosse um corpo material, como é que ele faria para... Né? Hoje a gente sabe, é materialização. Tanto que Tomé foi lá, não, eu quero ver, tem que tocar lá para acreditar ser ele mesmo. Então Jesus tinha que se materializar, porque senão a gente também não teria o Evangelho hoje aqui não. Então a gente não entendeu a proposta de Jesus. De vida futura, então, não entendemos quase nada. Depois do desencarne de Jesus, depois que Jesus foi, que Pedro começou a entender. E o que mais entendeu Jesus na sua proposta foi Paulo. Paulo entendeu essa vida futura que Jesus prometia. Né? Mas na época de Moisés, não tinha condição nenhuma. Então, para eles, o Deus era um Deus material. E tem sentido, porque nós não tínhamos naquela época, quando a gente era, né, lá no Hebreus, lá naquela época, muitos de nós, e nós não entendíamos isso. Não entendíamos. E aí a gente foi tendo essa ideia, até que os séculos, o milênio passou e veio Jesus. Né? E Kardec vai prosseguindo. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Na época, o que os povos faziam? Aí é Deus que está mandando. E a gente vai no Antigo Testamento e vai lá. No deserto, Moisés mandou construir uma enorme tenda, que era, vamos dizer, para a gente entender, o templo de hoje, a igreja de hoje. E toda vez que o povo reclamava, Moisés, está dentro da tenda. Ia lá, conversava com Deus, e aí ele via. Deus mandou dizer ao seu povo. Deus me ordenou a falar. Então tudo era assim. Todas as leis civis eram imprimidas em primeiro o nome de Deus. Vocês podem ir lá pesquisar, que está no Antigo Testamento. Toda vez que ele entrava na tenda da promissão, ele ia escrever uma lei, tinha o nome de
Deus na frente, porque senão eles só temiam a Deus. Então Deus da época de Moisés era um Deus temido, violento, né? Tanto que o primeiro mandamento ele fala: eu sou um Deus ciumento, violento, né? Que puno a iniquidade dos pais nos filhos a partir da terceira geração. Não é até não, tá? Essa tradução é errada. O original é a partir da terceira geração. E a gente vê aí incutido o que é reencarnação. Jesus vem abrir um pouco mais para nós, quando ele vem. E a doutrina espírita vem consolidar a ideia da reencarnação. Porque hoje a gente tem condição de entender que a reencarnação, a vida sem a reencarnação é injusta. Deus não é justo. Hoje a gente consegue entender esse processo. Mas na época, mas está lá embutido. E tem outras passagens do Antigo Testamento, na Gênesis, que fala de reencarnação. Tanto que os judeus ortodoxos, aqueles de trancinha, porque tem várias linhas hoje, né? Mas os ortodoxos mesmo, da época, fazem a coisa do jeito que era da época de Moisés, é aqueles que tem um roladinho assim. Tem um desses que é professor de hebraico do Celestino, e ele, Celestino, perguntando para ele: mas o que você acha da reencarnação? Eu falei: não tem que discutir reencarnação, vocês que precisam entender, porque a gente sabe que existe. A gente sabe, vocês é que tem que aprender. Né? Então ele já sabe, porque está lá no texto. Está lá no texto. Mas hoje, com a doutrina espírita, a gente tem a condição de avaliar melhor e de entender melhor. Né? Então, era preciso, né, atribuir origem divina nas leis que Moisés escrevia, mesmo as leis civis. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam um senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Então Kardec está com a razão quando ele fala, e quando Deus imprime aquelas leis falando: você não faz isso, não faz aquilo. São todas leis negativas: não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não, que é o que a gente tem dito, tem que falar não. Podia ter educação positiva não, porque não dava certo. Né? Educação do não mesmo, não façam isso. Então, o que Kardec fala aqui, né, essa autoridade tinha que vir de Deus, porque o homem teria essa autoridade. Moisés, simplesmente por Moisés, não teria essa autoridade. Por que eles seguiram Moisés para sair do Egito? Porque Moisés fez aquele fenômeno físico todo. O Espírito Yahvé estava com ele e fez. Isso aí aconteceu. Né? Então a gente vê o que a doutrina espírita fala hoje, lá 4.000 anos atrás. É possível. É da lei. O que a doutrina espírita ensina hoje é da lei de Deus. Encarnação é lei. Fenômenos físicos são lei. Comunicabilidade é lei. Está na natureza. Não é criação do Espiritismo. Está na natureza. Porque são leis universais, divinas. Mas a autoridade dele tinha que vir de uma divindade poderosa. Porque a ideia que eles faziam de Deus é o quê? Um homem gigante de barba, com um espadão, e passava a espada para todo mundo, se não obedecesse. Mas tinha que ser assim. Tinha que ser assim. E eles não tinham, então, esse senso moral desenvolvido, 4.000 anos atrás, né? E nem entendia a justiça realmente de Deus, justiça reta, redundante, uma justiça justa. Né? Muito bem. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos estes: não matareis, não causareis dano ao vosso próximo,
não poderia contradizer-se fazendo da exterminação um dever. Ou seja, Deus fala para não matar. Mas o que Moisés podia fazer naquele momento? Ensinou a lei de Deus, mas temos que ser duro aqui, porque senão... E numa época, gente, que os povos, né, as povoações, que não eram grandes, mas que se degladiavam o tempo todo para tomar território, era assim que funcionava. É assim que funcionava, tomar território, porque por causa de caça, por causa de comida, por causa de uma série de coisas. Então se degladiavam mesmo, né? Então Moisés teve que fazer isso. Mas Deus que transmitiu os 10 mandamentos, o Kardec fala, ele não ia se contradizer, isso aí era do homem. Então por isso que a doutrina fala, da lei de Deus é uma, a lei civil é outra que é maior. Gente, é cada coisa. Por exemplo, por causa da lepra que tinha uns procedimentos que era a coisa mais terrível. A pessoa tinha que cumprir aqueles procedimentos para ver se ia ser curado, para poder voltar para a sociedade. Por isso que Jesus, quando fala para os 10 leprosos lá, vai e se apresente lá, que vocês estão curados. Porque eles eram, quando você adquiria a doença, eles eram tirados do livro da vida, lá no Sinédrio, no Templo de Salomão. Já estava morto. Então, quando era curado, tinha que voltar lá e se apresentar aos sacerdotes para que eles incluíssem o nome da pessoa no livro da vida e ele tornava-se novamente um ser da sociedade. Mas no acampamento no deserto, o que Moisés teve que fazer? Afastava-nos quilômetros aquela pessoa, e aquela pessoa ia com alguém para cuidar, que estava condenado também, que se ficasse junto ia pegar. Aí tinha que se banhar com sangue de cordeiro, matar porco. Entendeu? Tinha que fazer uma série de procedimentos. Uma série de procedimentos para ver se curava. Se curasse, Deus olhasse por ele, voltava e se apresentava para, na época do deserto, para a tribo de Levi, que eram tribos de sacerdotes, e que conduzia religiosamente aquele povo para voltar a ser novamente escrito nesse livro da vida. Então, olha como é que a coisa era, gente. Então, as leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Então, a gente vê que hoje, lá no próprio judaísmo, muito dos procedimentos já não fazem mais, com certeza. Porque não tem sentido mais. Hoje não tem. Qual o sentido que tem hoje? Eu adquiro a doença e vou lá para o deserto ou para um lugar, depois eu vou me banhar com sangue de cordeiro para curar. Não vai fazer mais isso. Mesmo eles que seguem, né? Mas há coisas que é transitório, que foi mudando, que foi melhorando. Então assim, Moisés, né, entrega o povo hebreu para as terras de Canaã e eles prosseguem a sua jornada até a vinda de Jesus. E aí a gente vê esse plano de Jesus trabalhando para que o caminho fosse preparado até a vinda dele. E aí Jesus vem, gente, e traz um Deus Pai, amor, para cada um de nós. Para a gente já ter um alívio, ter um avanço, porque de 2000 anos para cá, com Jesus a humanidade avançou muito em moral. Agora a gente vê tanta coisa errada ainda, mas avançou. Graças a Deus. E se, de acordo com Kardec, os espíritos, o espiritismo tem a função de consolidar, de arrematar o edifício, de dar o acabamento a esse plano de Jesus
para que nós, como humanidade, possamos vigorar nos planetas evoluídos do universo. Então, que cada um de nós possamos colocar dentro de nós que a nossa função é ajudar nesse plano. Não precisamos transformar o outro, mas transformar a nós. Esse, a si mesmo, cada um de nós tem poder e força para fazer. Eu não tenho para fazer no outro. Mas a mim mesmo eu tenho as condições de me mudar. E para citar, para a gente encerrar, a questão 909 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: será que o homem com algum esforço poderia se transformar? Os espíritos imortais respondem: com poucos esforços, mas quão poucos fazem esforço. Então, quando a gente entender realmente esse processo e a gente saber o que nós queremos para nós mesmos, nós vamos adquirir a força de se esforçar. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos dê essa força para que a gente realmente vença as nossas imperfeições, porque é por nós mesmos que nós estamos trabalhando para sermos felizes. Muita paz. Faz a música, você faz a peça. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e pacífico de coração, e tereis descanso para vossas almas. Senhor, ecoa em nossos corações o seu convite. Que nós possamos, Senhor, deixar a nossa rebeldia de lado e buscar-te em nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, o propósito de aprender contigo. Alivia as nossas dores, fortalece a nossa vontade, nos cura, Senhor, de nós mesmos. Te
Agradecemos, Mestre, esses momentos benditos que aqui passamos em Tua companhia, falando dos Teus planos, dos Teus ensinamentos. Possamos levar para os nossos lares esses fluidos de paz, de amor, que aqui recebemos dos Teus trabalhadores de luz. Muito obrigado, Senhor. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus, Divino Senhor de todos nós, nos abençoe hoje e agora.